Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje na nossa primeira aula de Direito do Consumidor. Essa matéria tão bacana, cheia de detalhes, cheia de minúcias, que faz com que nós tenhamos que ficar muito atentos para que as questões sejam resolvidas com muito sucesso e a gente alcance a aprovação na OAB. O nosso ponto de partida vai ser naturalmente o Código de Defesa do Consumidor, para que a gente consiga entender as premissas dessa relação jurídica e as principais normas. Pois bem, o que é uma relação de consumo? É a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente trabalha no direito do consumidor. A relação de consumo ela é muito diferente de qualquer outra relação jurídica, especialmente as relações jurídicas civis. Isso porque a relação de consumo ela parte da vulnerabilidade. O que isso significa? Ela parte do desequilíbrio entre os sujeitos envolvidos. Sabe a relação jurídica do sujeito ativo com o sujeito passivo? Então, no direito do consumidor, esta relação jurídica coloca as partes envolvidas em condições de desequilíbrio. Consumidor e fornecedor não estão em pé de igualdade. E então, por isso, há um tratamento jurídico específico para essa matéria. Então, para a gente identificar uma relação jurídica de consumo, a gente primeiramente tem que analisar a existência de desequilíbrio. E a medida desse desequilíbrio é a vulnerabilidade. Vamos dar uma olhada na tela para a gente ver um pouquinho essa questão do desequilíbrio e também da vulnerabilidade. O consumidor, ele é um sujeito vulnerável por natureza. Isso significa que, tecnicamente, economicamente e até faticamente, o fornecedor possui mais poderes do que o consumidor. E é essa a origem do desequilíbrio, a vulnerabilidade técnica, econômica e fática desse sujeito consumidor. Se formos pensar numa relação de consumo, nós teríamos uma balança desequilibrada, em que, de um lado, eu tenho um sujeito fraco, que é o consumidor, e do outro, eu tenho um sujeito empoderado, que é o fornecedor. Então, o que a gente vai fazer para reequilibrar essa relação jurídica? Nós vamos conceder a esse consumidor poderes jurídicos que lhe possibilitem se colocar-se em condições de igualdade com o fornecedor. Então, como a gente pode observar aqui no slide, a relação de consumo é uma relação que tem um desequilíbrio natural entre os sujeitos. Esse desequilíbrio decorre da vulnerabilidade do consumidor e esta vulnerabilidade se aprecia pelo aspecto técnico, econômico e também fático, real. E a norma jurídica, a norma protetiva do consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor, tem o objetivo de reequilibrar esta relação jurídica. Voltando para mim, então, a gente percebe que o primeiro desafio, a primeira dificuldade quando a gente se depara com uma relação de consumo é saber se de fato aquilo é uma relação de consumo. E então, agora vocês já sabem como que nós vamos fazer para tentar identificar uma relação de consumo. De um lado eu tenho um sujeito consumidor vulnerável, de outro lado eu tenho um sujeito fornecedor que não é vulnerável, que possui mais poderes em relação ao consumidor. E daí a norma jurídica pretende reequilibrar essa relação, colocando esses sujeitos em condições de igualdade. Questão muito comum sobre identificar uma relação de consumo é quando em ambos os polos nós temos uma pessoa jurídica, uma empresa. Isso porque quando de um lado eu tenho uma pessoa física e de outro uma pessoa jurídica, a identificação desse equilíbrio fica um pouco mais simples dependendo da situação. E quando eu tenho uma pessoa jurídica ao lado de outra pessoa jurídica, como que a gente interpreta essa relação e esse equilíbrio consequentemente? Pois bem, daí a gente passa para um outro aspecto da relação de consumo, que é a identificação dos sujeitos envolvidos nessa relação. Toda relação de consumo a gente tem de um lado
o consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica. Do outro lado, o fornecedor, seja ele pessoa física ou jurídica, e entre eles um objeto. Vamos dar uma olhada na tela para a gente ver o que o Código de Defesa do Consumidor fala sobre o consumidor. Lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ou Lei 8.078, diz que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Olha que curioso. Sabemos então que nem só pessoas físicas são consumidores, que vão adquirir um produto ou utilizar um serviço na condição de destinatário final. Aliás, esta é uma passagem extremamente importante, uma característica extremamente importante. Voltando para mim então, vimos no artigo 2º que consumidor pode ser tanto pessoa física ou jurídica, desde que ele adquira produto ou serviço na condição de destinatário final. E daí a gente poderia tecer diversas discussões sobre quem é consumidor e quem não é consumidor. Mas por agora, a gente precisa fixar o seguinte: todo aquele que, independente de ser pessoa física ou jurídica, adquire um bem e não o utilizará como destinatário final, não pode ser considerado como consumidor. Mas então ele é o que, professora? Como que é essa relação jurídica? É uma relação jurídica de natureza cível, não consumerista. Então a gente precisa ficar bastante atento a isso. O consumidor vai adquirir na condição de destinatário final. Seja esse bem um bem próprio do comércio ou até mesmo bens fora do comércio, que a gente chama. É o caso clássico de uma empresa que adquire um guindaste para exercer suas atividades, compra um guindaste porque aquilo diz respeito ao seu trabalho, ao ofício, ao serviço que desempenha. O ofício que ela desempenha tem uma relação com o guindaste, mas na condição de adquirente do guindaste, ela é considerada consumidora. Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Então não é o fato de ser pessoa física ou jurídica que por si só irá caracterizar um sujeito como consumidor em uma relação de consumo. Então vamos prestar muita atenção nisso. E voltando para a tela, a gente vê que o parágrafo único ele traz uma informação que aparentemente é simples, mas é extremamente importante, especialmente quando a gente trata da proteção coletiva do consumidor, lá no final do código, porque ele diz assim: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Voltando para mim, o que significa isso? A coletividade de consumidores pode ser qualquer grupo que, a despeito de não ter adquirido um bem ou um serviço como destinatário final, sofreram as consequências daquela relação jurídica de consumo. Então, essas pessoas que, apesar de não terem adquirido o produto ou serviço, podem ser consideradas consumidoras se sofreram as consequências daquela relação jurídica inicial. Um caso clássico dessa situação dentro do direito do consumidor é com o acidente aéreo da TAM, quando o avião caiu na cidade. O que aconteceu? As pessoas que adquiriram as passagens e estavam dentro da aeronave eram indubitavelmente consumidoras, porque adquiriram o serviço, pagaram por ele. Mas e as pessoas que tiveram suas casas destruídas pela queda da aeronave? Houve um defeito na prestação do serviço que causou um dano a todas aquelas pessoas. E todas aquelas pessoas podem, na forma da lei, ser consideradas consumidoras, merecendo amparo com base no Código de Defesa do Consumidor, que, como a gente já viu lá no início, traz um tratamento mais favorável ao consumidor, porque precisa empoderá-lo, porque precisa trazê-lo ao equilíbrio inerente a todas as relações jurídicas. Então esse é o consumidor. Consumidor, pessoa física ou jurídica, desde que seja destinatário final do produto ou do serviço. E o fornecedor? Quem é o fornecedor? Quem está no outro polo dessa relação jurídica? Vamos ver na tela o que o Código de Defesa do Consumidor fala sobre o fornecedor.
O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam atividades de, vamos prestar atenção em todos os verbos, produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços. Voltando para mim, viram como que o rol de fornecedores é extenso? E isso não é à toa. O objetivo do legislador foi, sem dúvidas, cercar toda a relação jurídica, protegendo o consumidor, dando ao consumidor uma gama maior de caminhos para buscar a reparação pelos problemas advindos desta relação jurídica. Então, todos da cadeia de produtos ou da cadeia de serviços, da cadeia de produção ou da cadeia de serviços, podem responder dependendo da circunstância, dependendo do problema, do conflito advindo daquela relação jurídica. Mas a gente precisa prestar atenção. Nem todas as situações ensejarão a responsabilização de todos esses sujeitos que a gente viu lá no artigo 3º. Em algumas situações, apenas parte desses sujeitos vai responder. Em outras situações, todos responderão. Então, como que eu sei, professora? Quando o código te disser, os fornecedores respondem. Lembre-se do artigo 3º. São esses que a gente acabou de ler, todos eles. Quando o código te disser, o construtor, o fabricante, o importador respondem, ele está se referindo apenas a esses sujeitos e não a todos esses descritos no artigo 3º do Código. Então, de um lado já vimos o sujeito consumidor, do outro lado já vimos quem é o sujeito fornecedor. E o objeto dessa relação jurídica? O que é? Vamos dar uma olhada no parágrafo único do artigo 3º ali na tela. O parágrafo 1º e 2º do artigo 3º do Código nos define o que são os produtos e o que são os serviços objetos de uma relação de consumo. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Serviço, por sua vez, é qualquer atividade fornecida mediante remuneração. Aqui cabe um alerta. Volte para mim, por favor. Mediante remuneração não significa remuneração direta necessariamente, pois grande parte dos serviços são remunerados indiretamente. Então, quando o legislador se refere à remuneração, ele está se referindo tanto à remuneração direta quanto à indireta, e a gente precisa ter essa atenção. Então, quando eu vou no supermercado, deixo meu carro no estacionamento, faço compras e volto, e tem algum dano no meu carro, algum problema no meu carro, eu sou consumidora daquele serviço de estacionamento, apesar de não ter pago diretamente por ele, porque o valor daquele serviço já estava embutido no serviço do supermercado. Então a gente precisa ter muita atenção. É mediante remuneração direta ou indireta. Inclusive, voltando para o slide, inclusive as de natureza bancária. Isso aqui foi uma grande história no início, logo da promulgação do código, porque os bancos eles argumentavam que o Código de Defesa do Consumidor não se aplicaria a eles, porque eles já teriam sua atividade regulamentada pelo Banco Central. Então, após muita discussão judicial, o STJ pacificou o entendimento de que sim, o Código se aplicaria às atividades bancárias. Então, portanto, hoje já é uma temática pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às atividades bancárias, mas nem sempre foi assim. Então, serviços bancários, financeiros, de crédito e securitário, salvo as decorrentes das relações trabalhistas, porque essas, por sua vez, têm características próprias e são tratadas por uma norma própria também. Então, de um lado, voltando para mim, de um lado a gente tem o consumidor, como pessoa física ou jurídica destinatária final dos produtos ou serviços, do outro lado o fornecedor, pessoa física ou jurídica, e o terceiro elemento da relação de consumo, que é o que une o consumidor e o fornecedor, é o objeto. E o objeto da relação de consumo
sempre é um produto ou um serviço. E o Código também define, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, o que são os produtos e os serviços. Vamos dar uma olhada no que o artigo diz a respeito disso. O artigo 3º, parágrafo 1º, ao definir produto, ele fala: produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Então, portanto, independentemente de ser bem móvel ou imóvel, de ser tangível ou corpóreo, sendo material, ou intangível e incorpóreo, sendo imaterial, pode ser objeto de uma relação de consumo. E o serviço, por sua vez, é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Aqui a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Primeiramente porque, ao falar que serviço é qualquer atividade fornecida mediante remuneração, pode voltar para mim agora? Então, ao dizer isso, o legislador está dizendo que os serviços remunerados diretamente ou indiretamente podem ser objeto de uma relação de consumo, a não ser aqueles que não são remunerados de forma alguma, aqueles eminentemente gratuitos. Mas os remunerados, seja diretamente ou implicitamente, através de outro serviço ou através de outro produto, ainda assim esses consideram-se remunerados. É o caso clássico do supermercado. Quando eu vou ao supermercado, deixo meu carro no estacionamento e faço as minhas compras e volto. Enquanto deixo meu carro no estacionamento, eu posso não pagar diretamente por esse serviço, mas eu sou consumidora dele e remunero esse serviço indiretamente, pois o valor daquele serviço já está embutido no serviço de venda dos produtos que o supermercado promove. Então a gente precisa ter muita cautela. Os serviços completamente gratuitos não se consideram serviço para ser objeto da relação de consumo. Outra curiosidade do parágrafo 2º que a gente acabou de ler é que ele inclui expressamente as atividades bancárias no rol de serviços passíveis de objeto de relação de consumo. Isso pode nos parecer estranho, porque é muito lógico que as atividades bancárias sejam objeto de relação de consumo, mas nem sempre foi assim. Na ocasião da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, os bancos, por meio da Federação Brasileira de Bancos, questionou a aplicabilidade do CDC a eles, porque, segundo eles, a sua atividade já era controlada pelo Banco Central, seria, portanto, desnecessária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Mas o STJ concluiu de modo contrário, concluiu que sim, o Código de Defesa do Consumidor se aplicava às atividades bancárias. Então, portanto, essa norma parece redundante, mas de maneira alguma é redundante. Então, meus queridos, de um lado a gente tem o consumidor como sujeito da relação de consumo, o fornecedor como outro sujeito, outro polo, normalmente o sujeito passivo, e entre eles um produto ou um serviço. Todos eles definidos no artigo 2º, 3º e seus parágrafos do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, visto o panorama primordial, panorama inicial de uma relação de consumo, agora a gente avança um pouco mais, para a gente analisar quais são os princípios que fundamentam as relações de consumo. E princípios é uma temática que, não só no direito do consumidor, mas o examinador do exame da ordem adora colocar. E dentro do Código de Defesa do Consumidor, os princípios eles assumem uma importância muito grande. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, na verdade, por ser uma norma muito moderna, muito inteligente, funciona como um microsistema. Ela traz normas principiológicas, normas do tipo regra, normas até mesmo processuais. Então, é um microsistema porque as normas servem umas às outras de uma maneira muito eficaz. E por isso, os princípios dentro do Código de Defesa do Consumidor têm uma importância fundamental. Por serem normas mais abertas, comportam uma maior interpretação e, consequentemente, aplicam-se a uma gama maior de situações. Então, a temática dos princípios dentro do direito do consumidor é extremamente importante.
E os princípios eles estão previstos no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. E na tela a gente vai dar uma olhada quais são os principais, aqueles que estão expressos na legislação que eu mencionei. O primeiro princípio é o da vulnerabilidade. O segundo princípio é o da boa-fé objetiva. O terceiro é o da equidade, transparência, confiança e segurança. Voltando para mim agora, a gente vai ver rapidamente um pouco de cada um desses princípios. O princípio da vulnerabilidade, ele é o ponto de partida de uma relação de consumo. Lembra que a gente falou agorinha no início? Toda relação de consumo é assim considerada em razão de seu desequilíbrio, do desequilíbrio entre os sujeitos. E esse desequilíbrio tem fundamento na vulnerabilidade. Então, todo consumidor é vulnerável. Ah, professora, mas no direito a gente não pode falar todo. Nesse caso a gente pode. Todo consumidor é sim vulnerável e todo consumidor, seja sob o aspecto técnico, seja sob o aspecto fático, seja sob o aspecto econômico, terá uma condição diferente do seu fornecedor. Todo consumidor é vulnerável e por essa razão a ele é destinado um tratamento jurídico diferenciado. Então, vulnerabilidade, princípio básico, princípio mãe, ponto de partida do direito do consumidor. O segundo princípio que a gente precisa ter muita atenção já é um velho conhecido nosso do direito civil como um todo, que é a boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva no direito do consumidor se desdobra em várias consequências jurídicas extremamente importantes. Então, o princípio da boa-fé objetiva nos remete à ideia de um tratamento leal, honesto, probo, ético entre os contratantes. E no direito do consumidor especialmente, ambos têm que agir de boa fé, consumidor e fornecedor, de modo a tratar um ao outro com lealdade, verdade e probidade, ética. Como eu disse, a importância da boa-fé no direito do consumidor é tamanha que ela se desdobra em deveres jurídicos. Por exemplo, a gente vai ver logo agora, daqui a pouquinho, o dever de informar por parte do fornecedor, o dever até mesmo de orientar, o dever de aconselhar. Esses deveres, eles têm como matriz, eles têm como ponto de partida a boa-fé objetiva expressa no artigo 4º do Código. Outro princípio que a gente também tem que ter atenção é a equidade. Como vamos falar de equidade, professora, numa relação jurídica que é naturalmente desigual, desequilibrada? Exatamente por isso. Por ser uma relação jurídica naturalmente desigual, desequilibrada, o objetivo da norma é equilibrar as partes, restabelecer uma condição de equidade, de equilíbrio, para que as partes possam, cada uma, defender os seus direitos, tutelar os seus bens jurídicos com igualdade de armas, com igualdade de condições jurídicas. Então, a equidade é o que se busca na relação de consumo por meio do Código de Defesa do Consumidor, por meio da aplicação das normas. Outro princípio é o princípio da transparência. O princípio da transparência caminha ao lado do princípio da boa-fé. E a transparência, ela orienta que as partes elas tenham numa relação um trato transparente um com o outro, sem enganar, sem falsear a verdade, sem esconder situações que seja importante ao outro ou que não seja, mas esconder qualquer informação que seja. Enfim, devem os contratantes, tanto fornecedor quanto consumidor, dispensar um tratamento transparente um com o outro. Além disso, princípio da confiança. Esse princípio da confiança, no Código de Defesa do Consumidor, orienta que as partes devam agir com base na confiança mútua. Como isso é possível, professora? A partir da aplicação da boa-fé, da transparência, da equidade, eu parto da ideia de que há uma confiança nas informações, no serviço e no produto que o outro me apresenta, da mesma forma que o fornecedor parte da premissa da confiança nas informações prestadas pelo consumidor.
Então, há que se ter muita atenção e é um princípio muito novo e a sua aplicação dentro do direito do consumidor, ela é mais forte do que em outros ramos do direito civil. Princípio da confiança. E por fim, princípio da segurança, que orienta que os fornecedores devem colocar no mercado de consumo produtos e serviços seguros. Produtos e serviços que não causem dano à integridade física, à integridade psíquica, à imagem do consumidor. Então, é preciso que a segurança dos produtos e serviços esteja presente. Então, recapitulando lá no slide, a gente pode ver os seguintes princípios mais relevantes dentro do Código de Defesa do Consumidor: vulnerabilidade, boa-fé objetiva, equidade, transparência, confiança e segurança. Voltando para mim um pouquinho, eu costumo dizer que com esses princípios nós conseguimos solucionar a maior parte dos problemas de consumo. Tal é a importância desses princípios para essas relações jurídicas. E se de um lado nós temos os princípios no artigo 4º do Código, do outro lado nós temos outro suporte extremamente importante, que são os direitos básicos do consumidor. Lá na tela a gente vai ver que o artigo 6º, ele traz um rol dos chamados direitos básicos de todo consumidor. Dentre eles a gente destaca segurança, educação, informação e inversão do ônus da prova. Pois bem, voltando para mim agora, segurança tem fundamento exatamente no princípio da segurança que a gente acabou de falar. Mais uma vez, é um direito do consumidor ter produtos e serviços seguros. E aí, lembrando, se a um sujeito concede-se um direito, a outro sujeito conceder-se-á um dever. Se o consumidor tem o direito de ter produtos e serviços seguros, o fornecedor, por sua vez, tem o dever de garantir a segurança desses produtos e serviços. Educação. Educação é outro direito básico que tem fundamento em um princípio, o princípio da informação. Os consumidores têm o direito de serem educados acerca dos seus direitos, acerca dos seus deveres, acerca dos mecanismos jurídicos para tutelar os seus direitos. Educação. Outro direito básico extremamente importante é o da informação. Todo consumidor tem o direito de ser informado sobre os diversos produtos e serviços que vai adquirir. Curiosidade sobre o direito à informação. A doutrina mais recente e os entendimentos jurisprudenciais já consolidaram o entendimento de que a informação não se restringe à transmissão de conteúdo. Informação é muito mais. Informação é aconselhar, informação é orientar, informação é passar tudo aquilo que é imprescindível à formação da convicção do consumidor. Então, o direito básico à informação do consumidor. E, por fim, o direito básico da inversão do ônus da prova. É muito importante a gente prestar atenção nesse direito básico, porque dentro do direito do consumidor, muitas pessoas falam, tem inversão do ônus da prova, ela é automática. Mas será que essa inversão do ônus da prova, ela é automática? Ela sempre acontece? Não é bem assim, não. A inversão do ônus da prova, em primeiro lugar, é um direito que pode ser concedido quando requerida pelo consumidor. Então, primeira coisa, para que ocorra a inversão do ônus da prova, é preciso que o consumidor requeira isso perante o Poder Judiciário, em sua petição inicial, requer a inversão do ônus da prova. Além disso, a inversão do ônus da prova, ela exige que o consumidor demonstre, ainda que apenas por alegações, que não tem condições de comprovar suas alegações. Então, essa não possibilidade de comprovar suas alegações é o outro ponto que se exige para que a inversão do ônus da prova seja deferida. Então, a gente precisa prestar muita atenção. Aqui é um dos grandes temas dentro do direito do consumidor que é muito discutido e muitas vezes a gente não sabe muito bem para onde caminha. Então, recapitulando,
De um lado nós temos o grande pilar dos princípios, e aí a gente tem vulnerabilidade, e aí a gente tem a boa-fé, equidade, transparência, segurança, confiança. E do outro lado a gente tem o outro pilar, que é o pilar dos direitos básicos. Direito à informação, direito à educação, direito à segurança, a inversão do ônus da prova. Esses dois pilares, essas duas bases, elas são um ponto de partida para a interpretação e aplicação de todo o código. Então, sempre que a gente for aplicar alguma norma, a gente não pode se afastar das balizas, dos pilares, das bases, dos princípios e dos direitos básicos. E aí, olhando na tela, eu trouxe uma questão só para a gente ter uma ideia de como que a ordem costuma cobrar a temática dos princípios e dos direitos básicos, que é um tema, como eu disse antes, bastante cobrado. E a questão diz que Mário firmou o contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, apontando como beneficiários sua esposa e seu filho. O negócio foi feito via telemarketing, com áudio gravado, recebendo informações superficiais a respeito da cobertura completa a partir do momento da contratação, atendido pequeno prazo de carência em caso de morte ou invalidez parcial e total, além do envio de brindes em caso de contratação imediata. Mário contratou o serviço na mesma oportunidade por via telefônica, com posterior envio de contrato escrito para a residência do segurado. Mário veio a óbito 90 dias após a contratação. Os beneficiários de Mário, ao entrarem em contato com a seguradora, foram informados de que não poderiam receber a indenização, que ainda estaria no período de carência, mesmo, ainda que a operadora de telemarketing que vendeu o seguro para Mário garantisse a cobertura. Verificando o contrato, os beneficiários perceberam o engano de compreensão da informação, já que estava descrito haver período de carência para o evento morte nos termos da lei civil. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Então, voltando para mim, só para a gente entender um pouquinho do contexto. Mário celebrou uma contratação por telefone, perfeitamente possível. Observe no início da questão que a operadora de telemarketing, ao oferecer o contrato para Mário, apresentou informações superficiais. E quando Mário e sua família receberam o contrato escrito, verificaram que aquelas informações outrora prestadas não coincidiam com as informações do contrato. E aí, o que fazer? O contrato escrito prevalece sobre as informações prestadas? As informações prestadas integram o contrato e vinculam o fornecedor? Então, esse basicamente é o que foi questionado aqui nessa questão do exame de ordem. Aparentemente é uma questão simples, mas não. Isso porque nós vimos, a gente tem uma base muito forte de direito civil, e aí a gente pensa, olha, pacta sunt servanda, o que vale é o contrato escrito. Verbal ou oral não existe contrato. Será? A gente precisa ter muita atenção, lembrando do princípio da boa-fé, princípio da transparência, direito básico à informação. Será que as informações prestadas, ainda que superficiais, pela operadora de telemarketing em nada vinculam o fornecedor? Então vamos dar uma olhada nas assertivas para a gente ver por onde caminharam. De olho na tela de novo. Alternativa A falava: a informação foi clara por estar escrita, embora mencionada superficialmente pela operadora de telemarketing. E o período de carência é lícito, mesmo nas relações de consumo. Sim, o período de carência é lícito, mesmo nas relações de consumo. Mas será que as informações prestadas pela operadora em nada vinculam? Em nada vinculam o fornecedor? Muito estranha essa assertiva. Assertiva B. A fixação do período de carência é lícita, mesmo nas relações de consumo. Todavia, a informação prestada quanto ao prazo de carência, embora descrita do contrato, não foi clara o suficiente, evidenciando, portanto, a vulnerabilidade do consumidor. Não consigo ver erro nessa questão. Sim, a fixação do período de carência é lícita, mas a informação prestada não foi clara o suficiente, o que mostra a vulnerabilidade do consumidor. Vamos deixar essa de stand-by e analisar as outras. C. A falta de informação e o equívoco na imposição do prazo de carência não são admitidas na relação de consumo, e sim
nas relações genuinamente civilistas, onde em nenhuma relação jurídica se permite falta de informação e equívoco na imposição de prazo. Então, essa a gente elimina de plano. E a última, o dever de informação do consumidor foi respeitado na medida em que estava descrito no contrato. Mas e as informações prestadas verbalmente? Continuando, sendo o período de carência instituto ilícito por se tratar de relação de consumo. Também não encontra amparo essa questão, razão pela qual a resposta correta é a resposta B, como a gente já havia deixado separadinho ali no início. Então, aqui diz: a fixação do período de carência é lícita. Sim, é lícito. Nós não podemos, sob a alegação de reequilibrar uma relação de consumo, causar um novo desequilíbrio, superempoderando o consumidor. Mas, na verdade, a gente precisa equilibrar, dando a todos um tratamento igualitário. Então, sim, é lícito estipular período de carência, mas as informações prestadas vinculam, sejam essas informações escritas, sejam essas informações verbais, seja por e-mail, seja por pequenas anotações, seja por publicidade, que é outro tema que a gente vai abordar, mas as informações vinculam. Então, por isso, a alternativa correta é a letra B de bola. Então, a gente conclui hoje essa primeira parte da disciplina Direito do Consumidor. Até agora vimos relação de consumo, quem são os sujeitos, qual é o objeto, quais são as premissas quando temos uma relação de consumo. Vimos quais são os princípios e os direitos básicos do consumidor e especialmente como que essas temáticas se aplicam no exame de ordem em concreto. Na próxima aula a gente continua os estudos e já adentrando a responsabilidade civil nas relações de consumo. Então, até daqui a pouco.